do tipo inteiro. Bom, em Java, então é sempre orientado. Pois é, mas nem toda linguagem tem esse conceito. A estrutura do tipo inteiro em C. E aí, gente, tudo bem com vocês? Nós vamos hoje na parte 3 do nosso estudo de C, né? Aula 3. Hoje nós vamos ter uma aula longa, então essa aula vai ser dividida em 3 vídeos, para que a gente possa, com calma, ver cada um dos temas. Legal? Então vamos começar. Eu tenho um resumo básico do que nós vamos ver. Nós vamos ver então os tipos básicos, né? Char, int, float e double. Vamos ver também os nossos conceitos e regras para variáveis, como é que eu faço para ler e imprimir essas variáveis e como criar expressões matemáticas aí utilizando os operadores, ok? Bom, então vamos começar aqui. Uma das habilidades que a gente vai aplicar, né, nessa lição é, primeiro, o conceito de caracteres especiais. Vocês vão ver que como a linguagem C ela utiliza algumas regras para que a digitação do código seja feita a contento, alguns caracteres são, assim, aparentemente são impossíveis de imprimir. Por exemplo, quando você vai imprimir um texto, a gente já viu isso nas outras lições, você usa aspas. Como é então que eu imprimo as aspas? Porque se ela indica o que eu quero imprimir, como é que eu coloco ela lá dentro, sendo que se eu colocar uma aspa e outra, ela fecha o texto. Então a gente vai verificar aí que não existe só a aspa, tem outros caracteres especiais aí que vão nos ajudar, certo? Vamos também ter um entendimento do que é variável e por aí vai. Bom, então vamos lá. Caracteres especiais mais comuns. Então aqui eu não coloquei todos, porque com uma busca simples na internet vocês podem ver todos os caracteres, tá? Mas aqui eu coloquei os comuns, aquilo que a gente usa no dia a dia, certo? Então, por exemplo, se eu quero imprimir um texto e eu quero pular uma linha para continuar imprimindo esse texto, eu uso /n, tá? Se eu quero criar uma tabulação no horizontal, eu uso /t. Porque para eu vou criando pontos de tabulação. Parecido com aquilo que você faz no Word, só que no Word você estipula que tamanho que você quer o ponto de tabulação e aqui não. Para você imprimir a barra. Se barra ela indica, olha, vem aí um caractere especial, como é que eu imprimo a barra? Então você tem barra imprime a barra invertida, certo? Para imprimir uma aspa, uma aspa simples, como é que eu faço isso? Aspas simples. E se eu precisar imprimir aspas duplas? Aspas duplas. Então isso daqui é uma coisa que você tem que ter esse conhecimento, certo? E para imprimir o %, porque vocês vão ver que o % é utilizado para quando você vai imprimir uma variável ou fazer a leitura da variável, indicar qual é o tipo dela. Então, se o % indica o tipo, como é que eu imprimo a porcentagem? Simples, eu uso %, vai aparecer o símbolo da porcentagem, tá? Então, essa tabela aqui é legal você anotar e sempre que você precisar desses caracteres, você ter um guia de consulta. Apesar que na web você vai ter uma infinidade de outros caracteres para você que você pode utilizar, tá? Aqui eu coloquei os que eu uso no dia a dia, que eu creio que atende aí 90% do que a gente precisa. Bom, variáveis. Vamos falar então de variáveis. Dito isso de caracteres especiais, vamos começar então o conceito de variáveis, tá? O que é uma variável? Uma variável, ela é vamos fazer um paralelo aqui com o dia a dia nosso, né? Aonde que você, por exemplo, vamos supor que você tem na sua cozinha, você quer guardar arroz, você quer guardar feijão, você quer guardar uma série de coisas. Geralmente é onde que o povo coloca, principalmente o brasileiro, né? O brasileiro adora um pote, né? Talvez você já ouviu falar nisso, né? Mas a variável é como se fosse esse pote, onde você põe coisas lá dentro. Por que eu preciso guardar a informação? Esse guardar a informação, eu não estou falando ainda de persistência de dados, que é você guardar para quando o seu programa parar de executar, que aí a gente usa banco de dados, ou usa arquivos e tudo mais, tá? O que eu estou dizendo aqui é guardar enquanto o programa está rodando. Então, para eu rodar o meu programa e guardar essas informações, eu uso variáveis, tá? Não se esqueçam que o computador
ele tem o que a gente chama de memória volátil. O que quer dizer isso daí? Se eu desligar o computador, apaga o que está na memória. Então, é uma memória temporária, onde eu vou guardar temporariamente os dados. Nós fazemos isso também? Sim, nós fazemos isso no nosso cérebro e de vez em quando, se você for cabeçudo igual eu assim, você, por exemplo, quem já não passou por isso, né? Você está fazendo um cálculo, aí você pega a calculadora, faz lá o cálculo, dá o igual, vê o valor, fala, apaga a calculadora e vai aplicar isso daí em algum lugar. O que acontece? Você esquece o valor, tem que fazer tudo de novo. Então o computador é do mesmo princípio. Para ele não esquecer, o que ele faz? Da mesma maneira que para a gente não esquecer você toma nota, no computador você guarda em variáveis. Tá? As variáveis elas devem ter nomes coerentes, então você tem que ter uma variável com nome que faça sentido. Elas têm os tipos dela, os tipos apropriados, e elas devem ser criadas antes de serem usadas. Então isso daqui é uma máxima que a gente tem que guardar. Regra para nome de variável. Você pode dar qualquer nome? Sim, você pode dar qualquer nome desde que seja construído por letras, tanto maiúsculas quanto minúsculas, números e também o caractere underline, underscore, sublinhado. Você dá o nome que você quiser aqui, tá? Tem vários nomes aí, você escolhe um deles. Então você pode utilizar essas duas maneiras para você criar nomes de variáveis. Outra regra, o primeiro caractere não pode ser um número. Então, apesar de eu poder ter uma variável chamada saldo 1, eu não posso ter uma variável chamada saldo. O número 1 saldo. Não posso. Por quê? Porque faz parte da regra. Ok? Outra coisa, eu não posso usar uma palavra reservada da própria linguagem C para ter uma variável. Por exemplo, a gente já viu algumas palavras reservadas. O main, por exemplo, eu não posso ter uma variável chamada main. Eu não posso ter uma variável chamada printf. Teoricamente eu até posso, tá, gente? Mas é bom evitar. Mas, por exemplo, alguns comandos que a gente não viu ainda, mas você tem o comando for. Não posso ter uma variável chamada for. Então, aquilo que é palavra reservada é for, while e por aí vai. Devagarzinho a gente vai vendo. Eu não quero também ficar colocando um monte de coisa aí, porque pode acabar confundindo vocês. Outra coisa, nunca use acento em nome de variável. Por favor, acento da língua portuguesa acabou. Não use em nome de variável. Apesar de que você pode usar uma variável em português. E eu até te aconselho a fazer isso, porque aí dificilmente você vai ter uma variável com o nome dela seja uma palavra reservada, porque você não tem palavra reservada em português, certo? Bom, uma das coisas também que você tem que ter em mente é que a variável ela tem que ter um nome coerente com o seu conteúdo. Então, que sentido que tem, por exemplo, eu ter uma variável chamada idade e no lugar e essa variável guarda o saldo da conta da pessoa? Não vai confundir? Ué, mas se é para guardar o saldo, não seria interessante a gente ter uma variável chamada saldo? Pois é. Outra coisa, nomes compostos, né? Por exemplo, saldo da conta. Não posso ter espaço em branco, porque a regra fala que tem que ser letra, maiúscula, minúscula, número e o caractere underline. Então você não pode ter espaço. Daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos, eu vou explicar melhor como resolver isso daí. Quando a gente fala de variável, a gente fala também sobre os tipos de dados, ou seja, as variáveis elas têm um tipo. Ou seja, da mesma maneira que eu tenho numa cozinha um pote apropriado para você guardar água, um pote apropriado para você guardar grãos, eu também tenho isso dentro de um computador, né? Com a exceção de que você pode usar um pote na cozinha de grãos para líquido e líquido para grãos e boa, né? Mas aqui não, aqui você tem essa limitação, que você guarda só aquele tipo de dado dentro de uma variável daquele tipo. São 4 tipos básicos de dados em C, então você tem o char, o int, o float e o double, nós vamos ver cada um deles. Na aula de hoje a gente vai começar a ver o int, tá? Então as variáveis elas devem ser criadas baseadas nesse tipo. Então eu já sei que dado que eu vou guardar, então se eu já sei, eu vou criar uma variável condizente com esse dado, tá?
E também nós utilizamos operadores para calcularmos expressões. Então, por exemplo, se eu tenho uma variável do tipo inteiro, então eu trabalho com números inteiros. Então, trabalhando com números inteiros, eu posso fazer operações matemáticas inteiras. Então, para isso eu utilizo os operadores. Vamos ver em detalhes, então, isso daí. Bom, o tipo inteiro. Variáveis do tipo inteiro guardam números inteiros. O que é um número inteiro? São os números naturais na matemática, certo? Tanto os positivos quanto os negativos. O que vem a ser número natural? É aquele que não tem parte fracionária, tá? Para criarmos uma variável, tá dizendo aqui, né? Se eu quero criar uma variável do tipo inteiro, como é que eu faço? Simples. Eu venho ali, declaro qual é o tipo, então lá int. Aí eu tenho o nome da variável, que tem que ser um nome condizente com o seu conteúdo, lembre-se disso, né? Então, int, idade e termino com ponto e vírgula. Então, eu acabei de declarar uma variável do tipo inteiro chamada idade. O que mais eu posso fazer? Bom, eu posso criar duas variáveis ao mesmo tempo. Então, eu posso vir aqui, ó, int contador, vírgula, posição, ponto e vírgula. Então, quantas variáveis eu criei? Duas variáveis. Quais são os nomes delas? Contador e posição. Qual é o tipo de dados de cada uma dessa? Inteiro, certo? Mas eu tenho um problema. Quando eu crio uma variável, em muitas linguagens, se você já programa em outra linguagem, você já vai saber disso daí. Eu declaro uma variável, a partir daí ela vem zerada para que eu possa colocar um valor para ela. Na linguagem C, não. Quando eu declaro uma variável, o compilador vai escolher uma posição de memória que vai ficar essa variável e o que tiver lá é o conteúdo inicial dela. Então isso pode trazer uma série de problemas para a gente. Então é muito legal você zerar as suas variáveis. E uma maneira de você declarar uma variável e já zerá-las é você usar então o operador de atribuição na declaração da variável. Qual é o operador de atribuição? É o igual. Quando eu tenho um igual só, quer dizer que isso é um operador de atribuição. Então eu posso dizer que i recebe 0, tá? Por exemplo, aqui no exemplo. Então, se eu quiser declarar uma variável, já colocar um valor para ela, como que eu faço? Eu falo o tipo, né? Int, o nome da variável, e o operador de atribuição, então igual, e o valor, 0, ponto e vírgula. Eu criei a variável e já joguei um valor inicial para ela. Isso aqui é muito, mas muito importante você saber, porque diversas vezes a gente vai fazer esse tipo de coisa, certo? Quais são os operadores, então, que eu tenho para o tipo inteiro? Eu tenho aqui vários. Pense sempre, é número inteiro, não tem parte fracionária, então isso gera algumas características. O primeiro operador que eu tenho, por exemplo, é o operador de atribuição, que é um igual só. Então o que ele faz? Ele coloca um valor dentro de uma variável. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, x é igual a 3. Imagina que eu já declarei essa variável, lembra que a variável para ser usada ela já tem que ter sido declarada. Eu fui lá, int x igual a 0, até zerei ela. E agora eu falei que x é igual a 3. O que isso faz? Pega o número 3 e substitui o valor que x tinha por esse valor. Nós temos também o operador de soma, que é o maisinho ali, né? O que ele faz? Bom, esse é mais fácil, ele soma. Então, por exemplo, se eu tenho uma variável, fui lá e declarei int y, e agora eu falo aqui, ó, y é igual a 5 mais 2. Qual o resultado que tem dentro de 5? O compilador vai pegar o 5, vai somar com 2, então 5, 6, 7, vai pegar o 7 e jogar dentro da variável y, ok? Subtração, mesmo princípio. Y é igual a 5 menos 2. 5 menos 2 dá quanto? Dá 3. E aí ele vai pegar o 3 e vai jogar dentro de y. Multiplicação. 5 vezes 2. Quanto que dá 5 vezes 2? Ah, dá 10. Ele vai pegar o 10 e vai jogar dentro de y. Aí tem a divisão inteira. Então ele faz a divisão. Y recebe 5 dividido por 2. Qual que é o valor que vai ter y? Preste atenção, é a divisão inteira. Então 5 dividido por 2 em inteiro dá 2.
Você vai falar, ué, mas não dá 2,5? Quando é inteiro, não, ele dá 2. 2,5 se ele fosse um número real, e ele não é. É um número natural. Então, eu tenho esse detalhe, essa característica. Toda vez que eu faço uma divisão de números inteiros, o resultado é inteiro. E se você se recordar, lá atrás, quando você fez o ensino fundamental e tudo mais, você vai lembrar que no começo você só trabalhava com os números naturais. E o que você fazia? Ah, fazia a conta de dividir lá bonitinho, e que 5 dividido por 2 dá 2, com o resto 1. Lembra disso aí? O resto da divisão. Por quê? 2 vezes 2 vai dar 4, 5 menos 4 dá 1. Ah, 1 não dá para dividir por 2, a gente parava por aí. Então, é assim que funciona a divisão inteira. Por isso que eu tenho o operador aqui por cento, que é o resto da divisão, ou módulo, se você quiser chamar ele de módulo, também você pode chamar. Então, calcula o resto da divisão. Com isso, y é igual a 5 módulo 2, ou então, se você quiser, eu quero o resto da divisão de 5 por 2, que vai ser o número 1. Aí você pode falar assim, caraca, meu, mas para que vai servir esse negócio de módulo? Serve para várias coisas. Uma das coisas é, por exemplo, eu preciso saber se o número é par. Como que eu sei que o número é par? Simples, eu faço o número módulo 2 e verifico. Se der 0 no resto da divisão, ele é par. Se der 1, ele é ímpar. Simples assim. Tá, e se eu quiser saber se o número é múltiplo de 3, como que eu faço? Ah, eu vou fazer o número módulo 3. Se der 0, ele é múltiplo. Se der 1 ou 2, ele não é múltiplo. Tá? Então, o resto da divisão funciona para esse tipo de coisa. Bom, antes da gente ir para o exemplo, então, tem mais um detalhezinho, aí depois nós vamos fazer alguns programinhas aí para verificar tudo isso que a gente aprendeu aqui. Olha só, para imprimir ou fazer a leitura de uma variável, eu uso printf, no caso para imprimir, a gente já viu o printf, e o scanf, que faz a leitura. Calma que a gente já vai ver como é que funciona esse negócio de scanf aqui no exemplo lá no programa. Eu tenho que passar para eles qual dado que a variável possui. Então, por exemplo, os números inteiros, eu tenho um símbolo que representa isso, que é o porcentagem D. Tá? E aqui eu tenho um exemplo. Por exemplo, eu tenho aqui a variável x, que recebeu 3, eu tenho a variável y, que recebeu 4. Então, tem aí as duas variáveis. Eu quero imprimir o valor de x. Então, olha só, fiz um texto bonito lá no printf, né? O valor de x é porcentagem D barra n, vírgula x. Ué, o que quer dizer isso? Bom, quer dizer o seguinte, quando o computador chegar nesse printf, o que ele vai escrever na tela? Ele vai escrever o valor de x é. Logo em seguida ele tem um porcentagem D. Então ele entende que vai vir uma variável e que ele tem que interpretar essa variável como sendo um número inteiro. Então o que ele vai fazer? Ele vai continuar o comando. Qual é a variável que veio? Ah, é o x. Qual que é o conteúdo de x em decimal, ou seja, como um número inteiro? Ah, é 3. Então, ele vai pegar o porcentagem D e substituir pelo número 3. O resultado vai ser, o valor de x é 3. Aí, quando eu tenho mais que uma variável, está aqui o exemplo aqui embaixo. Olha só, o valor de x é porcentagem D e o de y é porcentagem D barra n. Percebeu que agora tem duas vezes porcentagem D. Como que ele vai fazer? Bom, primeira coisa, ele vai interpretando. Então ele vai escrever na tela, o valor de x é, opa, achei o porcentagem D. Vamos continuar lá fora da string, depois da vírgula, vamos pegar a primeira variável, porque aqui é o primeiro porcentagem D. Qual que é a primeira variável que eu achei? X. Então aí qual que é o valor de x? 3. Então eu vou imprimir 3. Então o valor de x é 3. Aí ele continua. E o de y é, opa, achei a segunda porcentagem D. Uma segunda porcentagem D, entende-se que ele vai ter que pegar a segunda variável, que é o y. Então ele vai fazer o quê? Ele vai escrever, e o de y é 4. Então lembre-se sempre, quando eu tiver um printf com vários porcentagens em alguma coisa, é a ordem com que ele está aparecendo ali que é o que manda.
Legal? Vamos para o exemplo então. Bom, gente, vamos então ver aqui alguns detalhes, né, de variáveis, nomes de variáveis. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso daí. Vamos aprender a fazer alguns cálculos, imprimir e fazer leitura de variáveis do tipo inteiro, tá ok? Então aqui eu vou criar aqui um arquivo, eu criei aqui uma pastinha chamada tipo de dados, vou criar aqui um arquivo chamado inteiros.c, certo? Então vamos lá, vamos digitar aqui, né? Include stdio.h int_main. Beleza, vou criar então uma variável chamada int idade, uma variável chamada int ano atual. Opa, escrevi errado aqui, né? Atual, ponto e vírgula. Mas eu tenho um problema aqui, né? Olha só, ele já está até aqui me indicando que ele esperava um ponto e vírgula e encontrou atual. Qual que é o problema? Eu não posso ter espaço em branco entre variáveis. Não posso. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que ou tirar o espaço, e aí fica confuso de ler, ó, ano atual, ou eu faço ano underline atual, ou eu uso uma notação chamada camel case, que é bastante utilizada. O que é a ideia? Eu junto as palavras, só que a primeira letra das palavras que estão grudadas aí, você coloca em maiúsculo. Então, por exemplo, ano atual, tá vendo? Então vamos colocar aqui o ano atual 2021. E agora, int ano nascimento. Beleza. Olha só. O que eu tenho aqui? Eu tenho a declaração de 3 variáveis. Eu poderia colocar int idade, vírgula, ano nascimento, vírgula, ano atual igual a 2021? Posso. Eu acho confuso. É a minha opinião. Eu gosto de separar as variáveis, um em cada linha. Essa daqui, ó, eu já joguei o 2021 porque eu já sei o valor que ele vai ter. E aí eu vou usar algumas coisas aqui que nós vamos, por exemplo, eu vou fazer a leitura do ano de nascimento que o usuário vai digitar. Então eu não vou inicializar ela aqui, porque eu vou jogar um valor que vai ser digitado. E a idade eu vou calcular, então também não zerei por causa disso. Mas eu posso zerar todo mundo? Sim, vamos fazer isso. Igual a 0, igual a 0. Bom, eu poderia, por exemplo, ao invés de ano atual, eu criar uma variável chamada 2021, assim? Não, por quê? Porque, olha só, ela começa com 2. Eu não posso. O que eu posso fazer é assim, ano 2021. É o nome que eu quero dar para a variável. Eu posso, por quê? Porque a primeira letra aqui está sendo uma letra, tá? Mas eu vou deixar como estava antes aqui, ano atual mesmo, que eu acho que ficou mais legal. Beleza, então tem aqui agora. Qual o próximo passo do meu programa? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pedir para o cara digitar o ano de nascimento da pessoa. Então, vamos lá. Como que eu peço para alguém fazer alguma coisa? Como que eu imprimo uma mensagem? Eu uso o printf. Então, printf digite o seu ano de nascimento. Certo? E aqui eu vou terminar com ponto e vírgula. Agora eu vou pedir para que, já que eu pedi para a pessoa digitar, agora eu vou fazer exatamente a leitura do que ele vai digitar. Como que eu faço isso? Bom, eu uso um comando chamado scanf. O scanf, você pode ver que ele aceita a primeira parte dele é um formato e depois você tem aí várias variáveis que você pode colocar. Eu acho extremamente confuso você fazer a leitura de mais de uma variável usando scanf. Então vocês vão ver, eu sempre fazer o scanf uma de cada vez.
para não ter confusão, tá? Gera muita confusão para o usuário. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que falar qual é o tipo de dado. Lembra que a gente viu no slide que números inteiros são conhecidos como porcentagem D. Então, eu vou vir aqui, porcentagem D, vírgula. Agora eu tenho que falar que variável que eu quero ler. Ah, é ano nascimento. Então, ano nascimento, certo? Só que o scanf, ele não funciona exatamente assim. Ele precisa do endereço da variável para ele funcionar. Como que eu vou saber que endereço de memória está variável? Que coisa doida! Como que eu faço isso? Eu tenho que acrescentar aqui um e-comercial. Vocês, na aula de ponteiros, isso aqui vai ficar claro, tá? Mas lembre-se sempre, antes do nome da variável tem que ter o e-comercial, porque senão ele vai dar pau, tá? Ele vai dar problema aí. Por quê? Calma, na aula de ponteiros vocês vão entender tudo. Por enquanto é assim porque é assim, beleza? Legal, vamos fazer agora um cálculo, vamos criar agora uma expressão. Tá, então a idade, ela vai ser igual ao quê? Bom, se eu pegar o ano de nascimento da pessoa, pegar o ano atual e subtrair o ano de nascimento, eu tenho a idade. Então aqui eu tenho um cálculo que eu vou fazer usando os operadores. No caso aqui um cálculo bem simples, né? Então eu venho aqui, ó, ano atual menos ano de nascimento. Pronto. Tenho aqui o cálculo da idade. Então eu peguei o ano atual, subtraí dele o ano de nascimento e devolvi, joguei para dentro de idade. Como é que eu faço a leitura disso daqui? Idade recebe ano atual menos ano de nascimento. Bom, legal. O que eu preciso fazer agora? Imprimir essa idade. Então vamos lá. Printf, a sua idade é porcentagem D, vírgula, idade. Então não se esqueçam, cada porcentagem D tem uma variável associada. Então se eu tenho duas porcentagens D, eu tenho aqui duas variáveis. Por exemplo, printf, o seu ano de nascimento é porcentagem D e o ano atual é porcentagem D, certo? Vírgula, o ano de nascimento, vírgula, o ano atual. Ponto e vírgula. Para não ficar grudado aqui, eu vou pular uma linha que é sempre bom você pular uma linha, tá? É sempre bom, vai para a linha de baixo aqui. Beleza, o meu programa está pronto, só falta aqui o return 0, porque eu falei que é int main, então tem que ter o return 0. Vou salvar e vamos rodar. Quando eu clico aqui para rodar, epa, ele não roda. Ó, ele fica parado aqui. Por quê? Porque aqui, ó, eu estou vendo só a saída, eu não tenho como interagir. Até agora os programinhas que a gente fez, a gente só imprimia e estava tudo certo. Agora, eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque simplesmente eu não estou no terminal, eu teria que estar aqui no terminal. Como é que eu resolvo isso? Então vamos parar aqui. Agora eu vou vir aqui em Arquivo, Preferências, Configurações. Lembra que a gente instalou o Code Runner, né? Code Runner. Agora eu vou procurar aqui no Code Runner alguma coisa que me resolva isso aqui. Vamos procurar. Opa! Code Runner. Run in Terminal. Whether to run code in integrated terminal. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou ativar isso daqui. Eu vou fechar isso daqui. E agora vamos tentar rodar. Opa, olha só, ele já pulou aqui para o terminal. Está executando o meu programa, tá? De uma maneira diferente. E agora sim,
digite o ano do seu nascimento. Então vamos colocar aqui 1997. Sei lá, qualquer ano aqui. Pronto, ele rodou. Sua idade, ué, que é isso aqui? Bom, então agora tem um outro porém que também não é problema para nós, tá? Ele é um porém que você vai ter com uma questão de você ter usado acento aqui, ó. Na realidade eu que coloquei o acento, né? Que lembra que quando eu tenho na saída tá tudo bonitinho, quando eu venho pro terminal fica desse jeito. Como resolver? Cara, a melhor coisa é você simplesmente não usar acento, tá? Aí você vai falar, nossa, mas se eu precisar de um programa que eu uso acento e tudo mais. Aí eu vou te falar o seguinte, quando você for programar profissionalmente, você vai usar ou web, ou você vai utilizar Windows, coisas desse tipo. Dificilmente você vai usar o terminal para você interagir com o cliente, né? com o usuário. Então, é melhor a gente nem se preocupar muito com isso daqui, tá ok? Pelo menos por enquanto. Mais para frente eu vou trazer uma alternativa para a gente resolver isso aí, porque é um curso de C e você talvez vai querer realmente imprimir acentuação e tudo mais. Mas por enquanto eu creio que a gente já está resolvido. Então agora aqui que eu tirei os meus acentos, ó, se eu rodar, olha o que vai acontecer. Seu ano de nascimento, 1997. Olha eu com o mouse no lugar errado. 1997. Enter. Ué, ele não... eu não salvei, né? Cabeçudo. Salvei agora. Isso é um problema, né, gente? De vez em quando a gente acaba cometendo gafe, mas faz parte. Vamos dar o play aqui. Estou aqui no terminal. 1997, sua idade é 24, seu ano de nascimento é 1997, o ano atual é 2021. Legal? Então é isso aí. Bom, gente, então nós vamos ficar por aqui nessa lição. Ela é muito grande, eu tive que dividir ela em 3 partes, mas eu creio que até aqui a gente tem um conteúdo razoável, sem muita coisa para você guardar, tá? Na próxima aula, então, a gente continua. Até lá! Do tipo inteiro. Bom, em Java, então é o sempre conceito. orientado, Pois é, mas nem toda linguagem tem esse A conceito. estrutura do tipo comando inteiro em for C